No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, uma parceria com o Observatório das Metrópoles e NCT, tratando de temas importantes sobre as cidades, sobre as regiões metropolitanas de todo o Brasil. E hoje vamos tratar de uma temática fundamental com três professores e professoras convidadas, que é exatamente a respeito dos projetos neoliberais da reforma urbana e as suas consequências, né? Vamos tratar aqui especificamente de casos de Porto Alegre, Belém e Curitiba, mas que todos eles trazem sempre questões que são comuns a diversas outras regiões metropolitanas em todo o Brasil. Eu inicio dando as boas-vindas e já passando a primeira pergunta, né, começando pelas damas, a professora Vanessa Marques, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E antes de iniciarmos sobre os tópicos específicos, eu queria ouvir a professora, né, sobre o que é o neoliberalismo, professora, para quem ainda não sabe. Bem-vinda. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar com os colegas também, coordenadores de núcleo. E primeiro que o neoliberalismo ele vem já de longa data, né, avançando sobre as cidades do Brasil, né? E isso implica de alguma forma, de abrir, né, os regimes urbanos e a alteração de regimes urbanos numa coalizão que se estabelece, né, entre Estado e mercado, né? Então, o sistema neoliberal, de alguma forma, ele avança nesse sentido, né? Nas cidades e em Porto Alegre, especificamente, que é a que eu vou tratar aqui. Tá? Exato. E dou as boas-vindas também à professora Carolina Israel, que é da Universidade Federal do Paraná, vai conversar conosco sobre especificamente a região de Porto Alegre e alguns tópicos que também diz respeito a outras cidades, mas eu queria compreender, né, na sua visão, o que é o neoliberalismo e como é que ele se relaciona com a questão da reforma urbana. Perfeito, Robson. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, ao lado da colega Vanessa, do colega Juliano. Acho que a Vanessa explicou muito bem, em termos muito simples e diretos, o que é esse neoliberalismo, e a gente compreende de fato como essa conjunção entre Estado e mercado para regular a coisa pública. Foucault, ele traz uma definição que me agrada muito, porque ele faz uma pequena distinção entre o que é liberalismo e o neoliberalismo. Enquanto o liberalismo ele seria aquela ideia de que o Estado precisa se abster de gerir a coisa pública, né? Ele vai dizer que o neoliberalismo tem essa aliança com o setor privado, mas compreende de que esse livre mercado ele é muito frágil. Então, o Estado, a ele cabe garantir de que esse avanço do privado ocorra da melhor forma possível. Então, acho interessante essa distinção que ele faz para a gente compreender também o que esse neoliberalismo traz de novo em relação ao liberalismo. Do Michel Foucault, né? E seja bem-vindo Isso. também, professor Juliano Ximenes, que é lá de Belém do Pará, lá da Universidade Federal do Pará. E eu gostaria de saber, professor, né, o que é que o senhor poderia complementar em relação a essa questão, né? Sobretudo a visão que o senhor tem do neoliberalismo e da relação do neoliberalismo com a reforma urbana. Obrigado, Robson. Queria agradecer a oportunidade, agradecer também a oportunidade de estar aqui com a Vanessa, com a Carolina. É um prazer. É, Como a Vanessa e a Carolina acrescentaram, né, caracterizaram, você tem essa questão da liberalização, digamos assim, né? Dessa privatização, digamos, né? Das políticas de Estado em geral. Nós vivemos uma espécie de outra onda desse choque neoliberal. Então, essa transferência de algumas atribuições, responsabilidades, sobretudo financiamentos, né?
E a gente vive hoje em dia no mundo uma drenagem de recursos, um processo inédito de concentração de renda e de riqueza, né? De uma maneira brutal desde a década passada no plano mundial. Isso tem suscitado vários debates sobre os sistemas tributários dos países, tá? E também sobre o próprio modelo, né, do Estado liberal burguês de conseguir gerenciar essa coisa pública, né? Como é que você vai ter os sistemas democráticos, né, tentando decidir dentro dessas frações de classe, esses nacos, né, como é que você vai ter legitimidade hoje em dia, por exemplo, dentro dessa radicalidade do neoliberalismo, que é trágica, né, porque ela não é uma radicalidade, digamos, cidadã, democratizante, ao contrário, né, extremamente violenta, injusta, elitizante ao extremo. Você vê essa questão, por exemplo, das eleições, né, da descredibilização da política. Então, existe um processo de recrudescimento da extrema-direita, das intolerâncias, do racismo, da misoginia, da homofobia e também uma discussão sobre, digamos assim, o desmonte daquelas premissas do Estado liberal burguês, ou seja, é como se as políticas de Estado não fossem para todo mundo, não tem que ser para todo mundo. E isso rebate diretamente na questão urbana, das políticas urbanas, da habitação, do saneamento, do transporte, o que seja, né? Porque aí você começa a fazer esse discurso de extrema-direita, de dizer que a cidade precisa ter um espaço das elites, a prioridade são as elites, porque elas é que carregam a sociedade nas costas. Então, é um discurso muito perigoso, é uma prática política extremamente concreta, muito perigosa, porque ela é uma grande ameaça para a sociedade como um todo e ela é uma postura criminosa, violenta e intolerante. Perfeito, professor Juliano. Eu gostaria de ouvir agora a professora Vanessa Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conectada ao que acabou de falar o professor Juliano, da Universidade Federal do Pará, né, a respeito dessa questão da explosão imobiliária, que é uma característica muito forte, não só no caso de Porto Alegre, mas de várias outras cidades, capitais e regiões metropolitanas no Brasil afora. Então, no seu caso específico, o que é que a senhora poderia trazer para quem nos acompanha nesse momento em relação a essa questão na região metropolitana a qual a senhora representa? Bom, o que a gente está assistindo, né, a partir dessa questão do neoliberalismo em Porto Alegre, é uma expansão imobiliária muito grande, né? E a pergunta que a gente faz, né, é que em um Brasil, em um país tão desigual, um dos mais desiguais do mundo, né, e onde o Estado e o mercado estão em aliança, né, quem vai regular as exclusões que estão acontecendo na cidade, né? Ou seja, essas pessoas que são vulneráveis, né? Elas ficam aonde? Então, é um pouco o que o Juliano falou, né? Da gente ter esse cuidado, porque o que a gente vê é o avanço do neoliberalismo sobre as cidades brasileiras e essa expansão imobiliária de forma onde se abre, de alguma forma, os regimes, as leis, né, para que se edifique mais, se adense mais a cidade. E o que acaba acontecendo em Porto Alegre são projetos, né, que vão fatiando a cidade, né, Quarto Distrito, Orla, né, que vão alterando esses regimes para que essas leis, né, para que se densifique, para que se adense mais, né? Então, é um Para que pouco se isso que nós construa estamos mais no assistindo. espaço menor e mais privilegiado, né? Que, por consequência, expulsa, né, algumas pessoas daquela região, ficando só quem tem mais dinheiro e condição de pagar, né? Ou seja, você já impacta diretamente no direito à cidade, né? Exatamente, é isso que impacta exatamente em onde essas populações, né, essas pessoas vulneráveis vão viver, porque às vezes elas estão num terreno em que o mercado está, digamos, querendo construir, né, querendo edificar. E aí elas, de alguma forma, vai ocorrer expulsão, né?
dessas E aquela pessoas. história, construir o que para quem, financiado por quem, né? Você vê até algumas observações que merecem ser feitas, por exemplo, em relação ao próprio programa Minha Casa Minha Vida, né? Que ele deve se tornar, por exemplo, cada vez mais acessível, porque às vezes tem determinadas áreas que acabam sendo valorizadas de pessoas que não construíam naquela região, né? E um projeto como esse, que é para a camada mais popular do país, acaba encarecendo os custos, e mesmo esses, para quem estaria sendo destinado, não conseguem adquirir certos imóveis, né? Uhum, exato. Perfeito. Queria ouvir agora a professora Carolina Israel, da Universidade Federal do Paraná, né? Vamos subir um pouquinho do Rio Grande do Sul, lá para o Paraná, né? Depois a gente vai lá em Belém, né? Lá no norte do país. Mas no Paraná, eu gostaria de ouvir a professora Carolina Israel, que é geógrafa, né? A professora Vanessa Marques é socióloga. Gostaria de ouvir a professora Carolina Israel sobre cidades inteligentes, né? Qual é a sua visão sobre essa questão que tem sido tão propagada, tão divulgada como algo que teria um lado apenas positivo, que são as cidades inteligentes? Como é que isso se conecta com essa questão de reforma urbana e de neoliberalismo? Perfeito, Robson. De fato, me parece que hoje o paradigma das cidades inteligentes ele vem de alguma forma sustentar essas empreitadas neoliberais de gestão, ocupação e produção desse espaço urbano, né? São formas de compreender esse espaço a partir daquilo do que Sanches chama de city marketing, que é a propaganda das cidades, né? Curitiba vem vivendo a O partir Smart dos Cities, né? isso, o Smart City seria digamos assim, esse paradigma do City Marketing. Então, assim, a gente, quando vai olhar para Curitiba, vê que ela vivencia, ela vive e se reproduz muito a partir desse City Marketing, a partir de períodos específicos. Na década de 70, 80 era a cidade do planejamento, daquele transporte super eficiente. Na década de 80, os anos 2000 era a cidade verde, sustentável. E hoje ela parece migrar para essa nova onda neoliberal, que são as cidades inteligentes, que olha para esse espaço urbano como sendo, digamos assim, promissor no seu devir a partir de inserção de tecnologias, da gestão da coisa pública a partir de dados, mas que, no final das contas, sempre se realiza e se concretiza a partir da parceria público-privada. Porque a coisa pública, a gestão pública, ela não vai ter os recursos, não vai ter os equipamentos, não vai ter como introduzir essas tecnologias. Então, o que a gente vê é que isso se tornou hoje uma porta de entrada também para o setor privado na gestão das cidades a partir desse paradigma das cidades inteligentes. E aí, uma pergunta que te faço, professora Carolina, são realmente cidades inteligentes, inclusivas e democráticas, ou são cidades que acabam excluindo as pessoas? Uhum. Perfeito. O que a gente observa quando a gente vê as políticas derivadas das cidades inteligentes é que o investimento de certas tecnologias ou novas funções para as cidades inteligentes, elas se dão de formas distintas no espaço urbano, né? Então, como a gente vê a introdução de altas tecnologias relacionadas ao consumo, a um QR Code que fica numa determinada rua que é chamada de inteligente, onde as pessoas vão passar também por ali e receber notificações no seu celular em relação ao comércio que está no entorno. Então, isso é uma parte da cidade inteligente, que é essa alta tecnologia destinada a esses grandes centros, enquanto a gente vê, por exemplo, a inserção de reconhecimento facial nos ônibus para fazer um controle do cartão de isentos, para fazer um controle das pessoas que estão circulando ali no transporte público, ou seja, um benefício, um serviço que deveria permitir uma maior circulação, é empregado uma inteligência justamente para esse controle de um direito que é um direito fundamental, que é o direito ao transporte, na verdade. Então, a gente vai justamente observando o que significa essa inteligência para os diversos segmentos da sociedade. Transporte que cada vez é mais subsidiado, né?
e que caminha, espera-se para que haja, de fato, gratuidade, né? Porque hoje, na prática, grande parte do transporte já é pago pelo poder público com dinheiro público, né? Através de renúncias de impostos e outros incentivos também, né? Além do próprio combustível que rodam, vai conquistando cada vez mais descontos e por aí vai. E E temos a tarifa mais cara, viu? Entre as Curitiba, capitais. Curitiba, seis nossa. reais a passagem. Nossa Senhora. São Paulo agora, o governador anunciou que vai passar a tarifa, né, para R$ 5, aumentando 60 centavos por cada passagem. Imagina a situação do trabalhador, né? E uma coisa curiosa, né? Porque a gente sabe que quando se privatiza, uma das primeiras coisas que se faz, né, e essa intenção clara, né, declarada do governador, que é privatizar o sistema de transporte, privatizar o sistema de água. Interessante observar, né, que o governador Tarcísio está fazendo agora. Ele já deu logo, vai dar logo um aumento para depois não dizer que aumentou depois que privatizou, né? Já vai entregar para a empresa, para as iniciativas privadas, né, com mais lucro ainda, né? É uma questão aí que eu acho que merece bastante atenção e protesto da população. Professor Juliano Ximenes, vamos lá para Belém do Pará, lá no nosso norte, onde eu estive no Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, SBS, apresentando trabalho, uma maravilha de cidade, comendo tucupi, tacacá, peixe com açaí, mais um bocado de coisa, né? Cidade que vai sediar a COP30 daqui a 2 anos, né? Mas eu queria te ouvir, né, em conexão com o que falou a professora Carolina, sobre os PPPs, né, essas parcerias público-privadas, né? Até que ponto isso traz algo benéfico para a população ou pode ser algo prejudicial? Como é que isso se conecta com a questão da reforma urbana e neoliberalismo? Obrigado, Robson. Eu acho que, inclusive, a caracterização, né, dos casos de Porto Alegre, da região metropolitana, e de Curitiba, da região metropolitana, exemplificam, né, não só essa diversidade regional, mas como esse projeto de neoliberalização está acontecendo de forma diferente no Brasil, nas cidades, enfim, mas que tem um espírito em comum, né? Então, a gente poderia até falar da parceria público-privada, para além do que a lei estritamente caracteriza no Brasil, né? Existe um debate que tem um preciosismo, a meu ver, absolutamente desnecessário, né? Que é aquela coisa, não, mas é uma parceria público-privada, é uma concessão, ou seja, você fica usando de uma espécie de filigrana administrativa para tratar uma coisa que fundamentalmente consiste numa transferência de recurso público para o privado, em processos que não, nem sempre são muito transparentes e, enfim, e que não garantem a qualidade da prestação do serviço, né? Mesmo se a gente fosse falar num sentido muito institucionalista e conservador do Estado como um grande prestador de serviços e só, mesmo assim, esses processos de parceria público-privada e os similares, né? Eles são muito deficientes na prestação desses serviços. Aqui no nosso caso, tem uma diferença, digamos assim, mais low-tech, né, do que em Porto Alegre e Curitiba, né? Você vai ver casos, Que seria intervenções urbanísticas, essa baixa definição de low-tech, tecnologia, baixa digamos assim, tecnologia, né? né? De baixa tecnologia, digamos assim. Então, a gente tem os nossos casos de privatização da coisa pública são casos de brincaria, dizendo que são de baixa tecnologia, né? Enquanto a Carolina narra, né? Essas coisas high-tech, de alta tecnologia em Curitiba e a Vanessa, né? Com esses projetos também no caso de Porto Alegre, nós temos fenômenos semelhantes aqui, mas muito incipientes. Eu acho que o nosso caso é um caso de, que eu brincaria dizendo, de baixa tecnologia. Eu vejo algumas ameaças, inclusive você tem, sobretudo em administrações municipais anteriores à atual, mas que foram contratos assinados, que têm que ser renegociados. Então, isso também acho que é uma característica do neoliberalismo que a gente vê, inclusive, no plano estadual e no plano federal no Brasil. Você tem, como se diz, a constitucionalização do neoliberalismo. No Brasil, por exemplo, você tem essa questão da emenda constitucional da presidência do Banco Central com um mandato supostamente independente, que na verdade é dependente do mercado financeiro, é um exemplo muito claro disso no plano federal. Então, você constitucionalizou o ajuste fiscal, constitucionalizou essa concepção radical, né, de extrema-direita e financista, enfim, e conservadora, concentradora de benefício de recurso, de direito.
Então, isso acontece no plano municipal também. Então, no nosso caso, essas PPPs, por exemplo, são herdadas, e aí os governos que têm uma matriz ideológica mais progressista também têm uma dificuldade de fazer avançar o seu, a sua linha programática em função de compromissos administrativos, financeiros, etc., anteriormente assumidos. Pode denunciar o contrato, mas aí você vai ter que renegociar, já há um acordo com um conglomerado privado, existe uma dotação orçamentária. É uma engenharia que não é muito fácil você simplesmente dizer, olha, eu não vou fazer porque a minha concepção é diferente, eu fui eleito para fazer diferente, e aí eu vou... É curioso isso. Então, você tem, por exemplo, Vai se esquecendo políticas de Estado em detrimento de políticas pontuais passageiras de governo, né? Que muitas vezes e nem que se são concluem, né? muitas vezes também são processos de financiamento de campanha e tal. Então, você tem uma concessão, por exemplo, do processo de imobiliário urbano e iluminação pública, em curso, esse já em curso aqui, principalmente da iluminação pública, mas você tem outros processos, por exemplo, existe um prédio histórico tombado que deve virar um mercado público. Ele é um mercado público absolutamente decadente, é outra característica do neoliberalismo, né? Você deixa cair de podre até que você diga que não funciona, justamente porque é público, então fica ali o estigma do público como algo que não funciona e o privado como se fosse, né, já eficiente por natureza, né, e Mas, mais na verdade, a barato, gente sabe que etc. quem investe mesmo é o setor público, né? O privado, quando compra É, algo público, né? É algo que já está dando dinheiro, dando lucro, né? Não faz investimento, né? Ele compra barato, né? E demite um monte de gente, aplica algumas tecnologias, é, né? E aí você tem uma situação, né, complicada para depois justificar lucro do investidor, né? Você vê, por exemplo, nesse caso, então, aqui das PPPs, alguma privatização, digamos assim, por exemplo, na gestão metropolitana de hospitais de especialidades estaduais. Além disso, essa ideia de você criar uma espécie de centro cultural, né, administrado por uma empresa privada, né? Havia um comentário na época, inclusive, de você transferir esse mercado público para que ele fosse algo parecido com o mercado da Ribeira de Lisboa. Então tem essa ideia que é muito curiosa, né? Você fazer isso numa cidade empobrecida como Belém, na Amazônia, né? Que tem um traço cultural tão específico, e você ter referências assim tão distantes, né? Então é bastante preocupante, na verdade, porque a gente ironiza, mas é muito preocupante. Uma coisa Perfeito. para concluir, né? Dentro desse espírito privatista, é o horizonte da COP, porque você tem uma agenda de obras, né? Muitas obras situadas nas regiões centrais da cidade, no caso da capital de Belém, quando a demanda pela periferia é muito maior e, a meu ver, muito mais legítima, né? Pelas obras na periferia. E a agenda ambiental é capturada também por esse ideário. Então, você tem um ambientalismo neoliberal, digamos assim, né? Ele é mais, digamos, cosmético, né? No sentido dele ser mais imagético, ele tem uma dimensão simbólica muito forte. Ele não tem um conteúdo de recuperação ambiental, de democratização do acesso a um De ambiente preservação sadio. e recuperação na prática, né? Então você tem uma agenda ambiental que está muito afinada com esses modelos da ONU, então são intervenções bem comportadas que não questionam a dimensão estrutural da desigualdade ambiental. Por exemplo, como é que você tem um meio ambiente muito pior dos pobres nas favelas? Isso raramente é abordado dentro dessa agenda ambiental Sem neoliberal. dúvida. Perfeito. Eu vi a professora Vanessa Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vamos descer lá para a região sul do país também agora, falando sobre impactos que tem gerado a partir da revisão do plano diretor, né? Também é uma característica do neoliberalismo que favorece alguns tipos específicos de intervenções na cidade, ou de construção ou não, né? E que acabam trazendo problemas também para a população, né? O caso, sem dúvida, que a professora vai falar agora em relação a Porto Alegre, né? Sem dúvida pode estar lembrando o que acontece em muitas outras cidades do Brasil também neste exato momento, né, professora? Então, Robson, é importante, eu acho, aproveitar desse momento, né, para a gente falar desse avanço da neoliberalização nas cidades brasileiras. No caso de Porto Alegre, a visão de plano diretor, ela está tendo, né, porque ele não terminou, mas está tendo muitas controvérsias e resistência.
Então, eu acho que é importante a gente também falar dessas resistências, né? Para dizer, bom, esse projeto ele avança na cidade em projetos que estão fragmentando e já foram aprovados, como o projeto no Quarto Distrito, mais 4D, o projeto da Orla, né? Que está avançando, o projeto Centro Histórico, né? Mais os projetos especiais que são, na verdade, a exceção do plano diretor que são os de segundo grau, que tem que é uma concertação de alguma forma entre Estado e mercado para que seja exceção ao plano, mas que tenham contrapartidas ou mitigações ali que o privado tenha que fazer para fazer essa exceção ao plano e que às vezes essas não estão sendo cumpridas ao longo dos anos. Então, quer dizer, essa é uma reivindicação nossa também, como população, como coletivos que vêm atuando aí na resistência, né? No controle social sobre esses processos, ainda que o plano diretor, que é um instrumento de gestão urbana, né? Que deve, pelo Estatuto da Cidade, ser participativo, né? Ter participação, ele tem canais aí, né? Que também o neoliberalismo faz, né? Que é tirar essa participação da sociedade, né? A participação cidadã, na verdade, né? Fazendo uma conexão aqui com o teu programa, né? Desses canais institucionais de participação que vão sendo bloqueados, né? Então, as audiências vão sendo virtuais para aprovação desses planos, né? A população se fazem as reuniões acontecem em turnos que as pessoas não podem participar porque trabalham, né? Então, isso aconteceu ao longo de todo o processo de revisão de plano diretor, conferências à tarde, né? Então, sempre bloqueando essa participação a participação cidadã nesses processos, que é a exigência do estatuto, que é, né? Então, quer dizer, Porto Alegre vem atravessando essa expansão imobiliária em projetos adensando, né? Querendo edificar, e a disputa no plano diretor é essa, né? É altura, é densificação, e por outro lado, isso e expulsão também como consequência, né, Isso, exatamente, dessas né? populações mais vulneráveis, né? Perfeito. Então, acho que isso é um problema que nós estamos atravessando no plano diretor e que ele está bloqueado, né? Tem muita resistência, tem lutas sociais em Porto Alegre, coletivos que estão, né, atuando fortemente para que essa revisão de plano não aconteça nesse período, né? Que tenha que ter participação popular. O Observatório das Metrópoles também tem um papel importante nisso, né, de incidência, está tendo um papel bem importante de incidência, né, nesse processo, né? E esse é o processo de disputa na cidade hoje, né? Além de, claro, a gente por projetos, né, em diversas áreas, mas para a gente ver como um todo a cidade, esse é o que está em disputa hoje na cidade, que também envolve o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, porque o plano tem que passar pelo Conselho, então envolve a questão das eleições, né, para Conselho. Então, na verdade, o fundo da questão é que as pessoas querem participar e devem participar, né? Deve haver participação cidadã, participação popular, né, nessas revisões de plano diretor. Mas muitas vezes acabam impedidas, né? Perfeito. E ouvindo agora, né, vamos dar uma passadinha agora lá na Universidade Federal lá no Paraná, né, com a professora Carolina Israel, conversando um pouco sobre essa questão do neoliberalismo digital, né, a partir Uhum. de dados estatísticos versus essa história de cidades automatizadas, né, que se coloca como algo moderno, como se o moderno fosse sempre superior a algo mais tradicional, né? Como é que isso impacta no direito do acesso à cidade, como é que isso impacta na própria democracia, do ponto de vista do acesso à cidade, do direito à cidade?
Perfeito, Robson. Escutando um pouquinho aqui os colegas, fiquei imaginando essas várias manifestações desse neoliberalismo digital. Agradeço os comentários perfeitos. Assim, acho que essa questão que o Juliano levantou também desse neoliberalismo ambiental, ele não se desconecta do digital também, né? Acho que as colocações foram fantásticas, assim, em como, inclusive, isso se converte num certo racismo ambiental, né, Juliano? De você sempre pautar essa questão ambiental que acaba privilegiando certos segmentos quando a gente tem tantas demandas. E isso é fantástico, porque, como você falou um pouquinho dessa unificação, dessa agenda ambiental também, me veio à mente que um dos discursos, digamos assim, das abordagens que é promovida por essa agenda é o papel das tecnologias para se alcançar esse desenvolvimento sustentável, todos esses objetivos ambientais que são colocados, como se a própria tecnologia não tivesse em si o impacto ambiental, quando a gente sabe que ela deriva de um certo extrativismo mineral, de formas de trabalho que ainda são precarizadas hoje. Então, aqui eu estou tentando conectar com todas essas manifestações, esses neoliberalismos que a gente já vislumbra como tradicionais, mas como ele vai se conectando também com esse neoliberalismo digital. E da mesma forma como a colega Vanessa falava das dificuldades da participação e dos processos democráticos, que hoje também muitas vezes são dificultados pelos próprios pelas formas de engajamentos que tangenciam o neoliberalismo digital, a participação virtual, as consultas pela internet, um certo aplicativo. Então, a gente vê que também são sistemas que se pretendem, a partir do paradigma da inovação, pretendem melhorar esses processos, mas que, ao acionar mecanismos tecnológicos que também partem digamos assim, de uma estrutura segregatória da nossa sociedade, acabam excluindo partes da população de poder participar, de poder opinar, de poder integrar esses sistemas. Então, a gente fala também hoje de uma democracia gamificada, né, que são processos que parecem muito inovadores, mas que, de alguma forma, contribuem para a reprodução dessas desigualdades, ao mesmo tempo em que normalmente são soluções privadas, são normalmente empresas que vão oferecer um software, uma interface, um dispositivo para mediar essas interações e que no final das contas ali vão ter parâmetros rodando esses dados, essas relações, que por serem comerciais e privados a gente não tem acesso. Então a gente sequer sabe hoje em dia como todo esse procedimento consultivo e de gestão da coisa pública por sistemas inteligentes se tornam sistemas opacos. Tem um professor que diz que a gente vive hoje na sociedade da caixa preta, a Black Box Society, do Frank Pasquale, porque justamente esses sistemas algoritmos são caixinhas que a gente não sabe como está processando Poucos têm todos esses acesso, né? dados. Exato, Privilegiado, né? bem isso. Acesso privilegiado. Os demais são excluídos de informações de acesso, né? Sobre que espaços podem estar disponíveis para a construção, onde ele pode ganhar mais dinheiro, né? Acaba expulsando uma comunidade daquela localidade, né? Em nome do desenvolvimento, né? Muitas vezes questionável, né? Da forma como é construído. Isso impacta na própria segurança, na questão da iluminação pública, equipamentos comunitários e tantas outras coisas, né? A própria mobilidade urbana também, que é tão discutida em relação à temática do direito à cidade, né? E eu gostaria de ouvir agora o professor Juliano Ximenes, da Universidade Federal do Pará, sobre o seguinte, né? Como é que você compreende essa visão do que se chama cidade neoliberal, com vários elementos, né, que estão agregados a isso, como a privatização, do saneamento, muitas vezes sobre a privatizar saneamento, privatizar a água, né, sobre a justificativa até de com o dinheiro da água você fazer saneamento, mas aí você não vai fazer saneamento no estado todo quando privatiza, né? Só uma parte acaba sendo beneficiada. Então, qual é a sua visão a respeito dessa questão numa cidade, numa região que ainda tem muito a crescer como a sua, que em Belém, no Pará, e cidades vizinhas?
Obrigado, Robson, pela deixa, né? Eu estava querendo falar mesmo desse risco da privatização do saneamento aqui na nossa região. Eu acho que é muito sério, porque eu estava brincando, né, dizendo que era baixa tecnologia. Então, enquanto você vai ter regiões metropolitanas e capitais, né, como as do Sul, né, no caso de Curitiba, de Porto Alegre, você tem índices muito mais altos de cobertura da rede de água potável e mesmo do esgotamento sanitário, que tem uma deficiência no Brasil inteiro. Aqui na região metropolitana de Belém, a gente ainda tem uma realidade que a gente ainda tem um déficit, né? Uma falta de mais de um terço dos domicílios ainda não terem uma maneira apropriada de ligação à rede de água e sequer estão ligados à rede de água, são atendidos por poços, enfim. Uma situação muito abaixo, né? Muito aquém da média metropolitana brasileira. A gente tem mais ou menos enfim, tem que atualizar os dados, né? Tem o censo aí, mas cerca de 36% das ligações de acesso à água, né, na região metropolitana de Belém não são feitas por rede pública, em áreas urbanas mesmo, majoritariamente. Então, é uma realidade que está muito aquém, né, muito abaixo do padrão metropolitano nacional. Então, dentro desse espírito das PPPs, privatizar o saneamento nesse contexto significaria o quê? Você teria que fazer um investimento para garantir água e esgoto nessas áreas que sequer têm água. Um detalhe técnico bobo, mas interessante. A rede de abastecimento de água, dentre as redes de infraestrutura urbana, é a mais barata, digamos assim, né, em custo médio e tal. E ela é uma das que menos varia em termos de custo proporcionalmente ao aumento da população e da densidade. Isso é bom, né? Porque, afinal de contas, a Não, rede e de é água é muito fundamental, importante. porque assim, a água é um direito de todos, né? Então, a água é da Exatamente. humanidade, é algo que jamais Então, deveria se é, cogitar a possibilidade é, de privatizar, porque você começa a mexer com o acesso à água. isso, Imagine, por exemplo, o acesso que indústrias têm, por exemplo, a água que hoje é regulado pela ANA, Agência Nacional de Águas, e as agências reguladoras estaduais também, né? Quando você passar a ter isso privado, o nível de regulação vai ser o mesmo, né? Vai ter água demais para uns e faltar para outros, como já acontece em algumas partes do país. Se hoje você pegar os dados estatísticos, né, uma pequena parcela da população, que são algumas proprietárias de indústrias e de alguns tipos de fábricas e de setores privados, detém mais da metade do controle sobre a água do nosso país, né? tem Então a usos gente tem que ter muito industriais, cuidado, né? agrícolas e urbanos, né? Exatamente, É, né? A turma do agronegócio, né? Que às isso. vezes, né, bota a mão numa água que, né? O lucro é privatizado também do mesmo jeito, né? Aí fala, ah, mas tá gerando emprego de um salário mínimo, né? É, e, E e olhe você lá. tem uma ameaça, né? Porque essa lei, né, 14026 de 2020, da privatização do saneamento, ela permite uma coisa que as legislações anteriores não permitiam, que é você seccionar as áreas, né? O processo chamado de regionalização, você pode privatizar o saneamento, digamos assim, conceder ao privado a licença e tal, e aí tem mecanismos de impedimento de você fazer a companhia pública de água e esgoto concorrer nessas licitações, e aí você teria um processo de regionalização que é basicamente a gente brinca, né? Comer o filé sem ter que roer o osso. Até então, a legislação obrigava a haver subsídio cruzado entre os territórios, ou seja, você podia até comer o filé, mas você ia ter que roer o osso junto, ou seja, você ia ter que assumir as áreas em que tem o déficit de serviço para você Isso, assumir o compromisso de expandir a rede, entendeu? Então, se perfeito. você vai prestar o serviço numa área que tem uma capacidade de pagamento, você vai ter que assumir também uma área em que a previsão de investimento futuro é necessária. Agora não, Sobre, dessolidariza o serviço, né? Então isso. você pode ficar só com as áreas de classe média, etc., digamos assim, e aí É. as áreas mais empobrecidas, onde o Privatiza novo só o investimento filé, privatiza é só o filé, por exemplo, pega a o Grande osso, Natal, a Grande Porto Alegre, é, a grande Belém, né, né, enfim, né, a grande Curitiba, né, que ali a companhia de água dá lucro, né, mas esse lucro ajuda a cobrir onde não chega a água, onde as pessoas não têm que sim, pagar, não conseguem pagar uma tarifa social, né, e na hora que você privatizar, né? Além de vender barato, entregar um patrimônio nosso e gestão sobre a água, você vai estar, inclusive, colocando sobre as costas do Estado mais uma responsabilidade de
fazer a água a seu custo chegar em outros lugares, não é? E a água é pública, né? Tem essa analogia econômica, contábil, bem público, meio incômoda, mas ela é Comum, pública de né? uma É um maneira ou de comum, outra. como se chama na linguagem É, acadêmica em alguns setores, né? ela é pública, ou seja, quando você vai fazer nesse modelo da Agência Nacional de Águas, essa privatização, o concessionário privado ele vai usar um recurso que é um financiamento muito abaixo do mercado, que o BNDES é que fornece o recurso, ou seja, é um recurso público, né, de qualquer maneira, muito subsidiado por nós. E aí você passa a garantir, por exemplo, que essa concessionária privada ela possa engarrafar a sua água e vender. Né, que é um dos grandes negócios. Já que você poluiu toda a água de todo lugar, você passa a depender da água engarrafada, em vez de você simplesmente abrir a torneira e beber aquela água, que deveria ser o correto, né? O que todo mundo universalizado, né? Deveria ter acesso, mas não. Então, você vê isso, né, Robson? Só para finalizar, dentro de um espírito mais geral, isso está presente inclusive em mecanismos nacionais, né? A revisão da lei de licitações no Brasil tem muito esse espírito, né? Então, acho que nos nossos casos, Belém, Porto Alegre, Curitiba, são afetados por isso também. Só para finalizar, tem o PMI, né, o procedimento de manifestação de interesse. Então, você Sim, passou a ter uma série de mecanismos da parceria público-privada que não estavam regulamentados e que hoje estão. Então, determinado consultor pode gratuitamente, entre aspas, dizer que isso. ele está propondo uma ideia, ele faz um projeto básico, pode ser de uma obra, de um programa, de qualquer coisa, e ele oferece gratuitamente ao público. Obviamente, isso tem articulações, né, secretas que a gente nunca vai descobrir, e de repente, poxa, eu tenho vantagem no processo licitatório, por quê? Porque eu gratuitamente, por minha conta e risco, consultor privado, oferecia um projeto com estudo de viabilidade econômica através do procedimento de manifestação de interesse. Então, eu já entro com prioridade na licitação. Perfeito. É articulação promíscua, né? No sentido de você não ter uma separação razoável entre o público e o privado, né? Entre o que está na esfera privada, do ganho privado, e o que é coletivizado, de você democratizar a discussão sobre o acesso, né? Vira uma relação muito ruim, né? Uma relação injusta, né? Profundamente covarde com as pessoas, com os mais pobres, os mais vulneráveis, etc. E isso é Perfeito. completamente regressivo socialmente. Então a gente vive esse espírito, né? Além de projetos pontuais que são diversos, você tem um espírito que está no novo arcabouço da nossa legislação no Brasil. Perfeito. Caminhando para finalizar, o tempo passa muito rápido, né? Eu vou passar para as considerações finais de cada um, né? Eu vou citar um tópico aqui que cada um pode falar e complementar, né? E já se despedindo também com algo que considera importante e porventura a gente não tenha falado, né? Iniciando pela professora Vanessa Marques. Muito obrigado, professora Vanessa Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, núcleo do Observatório das Metrópoles em Porto Alegre, né? Obrigado pela sua participação e com suas considerações finais, né? Onde pode falar também sobre essa questão de projetos, de livros sobre reforma urbana, direito à cidade, né? Essa produção que tem acontecido na sua finalização. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, Robson, por estar aqui, né? Eu acho que essa questão que atravessou um pouco a fala da Carolina, do Juliano, né? Mesmo a minha, assim, que é a questão do direito à cidade e à Isso. democracia, né? Então, acho que frente a esse cenário, assim, que a gente atravessa, né? Eu acho que é importante, assim, e até o livro A Reforma Urbana e Direito à Cidade, né, do Observatório, trouxe isso, né, da gente, se o direito à cidade é o direito à vida urbana, né, e aí se falou em água, se falou em, né, em livre acesso, em democracia e tal, a gente poder realmente levar isso em conta nas todas as resistências que estão sendo produzidas, pesquisas sobre isso, né? Eu trabalho também com a questão das mulheres e cidades, né? Então, quer dizer, essa questão da participação, né, das mulheres que são a maioria, né, nas cidades e como elas podem, de alguma forma, reivindicar esse espaço público, né? E planejar eles e participar também dessas decisões e das elaborações, né? Do que está sendo pensado para as cidades. Então, eu acho que é bem importante a gente aprofundar esse conceito, né? Que vem lá do Lefebvre, mas a gente tomar ele, né?
porque os movimentos sociais já fazem disso uma bandeira, né? Isso. Os movimentos de reforma urbana, o mesmo movimento nacional de luta pela moradia, os movimentos de moradia, né? Eles já tomam direito à cidade para reivindicar a cidade, né? Porque senão a gente vai estar perdendo espaço para esse avanço do neoliberalismo, né? E essa privatização da vida humana, né? Que de alguma forma vem atravessando e que a gente não pode permitir que isso aconteça num país tão desigual como o Brasil. Então, Perfeito. acho que fica essa mensagem aí, assim. Sem Agradeço uma dúvida. vez mais. E a oportunidade de estar com os meus colegas aí de núcleo também, que é muito bom sempre. Gratidão, professora, né? Em minhas homenagens aqui, você falou do Lefebvre, eu lembrei do Milton Santos, e aliás, eu sou fã de três Miltons, né? Milton Santos, esse grande intelectual negro, grande escritor, pesquisador, né? Nessa área toda de reforma urbana, tema da cidade, da geografia, de tudo isso, né? O Milton Gonçalves, Milton Santos, o Milton Gonçalves, que é um grande ator, né? E o Milton Nascimento é um excelente cantor, né? Os três grandes intelectuais negros e que trazem uma grande contribuição para o mundo inteiro. Com as despedidas agora, a professora Carolina Israel, que é professora da Universidade Federal do Paraná. Suas considerações finais, professora. Robson, satisfação estar aqui com você. Começo já concluindo com esse agradecimento e satisfação também estar com Vanessa, com Juliano. Muito bom também poder complementar essa fala da Vanessa, que foi fantástica, porque a gente precisa ainda falar de direito à cidade, mas um direito à cidade que é esse direito à produção da cidade, que não é só o acesso a recursos que são fundamentais, que já deveriam estar garantidos, mas que, inclusive, por isso, precisam contemplar esse acesso democratizado nesse processo de construção da cidade, decidir o que será essa cidade, né? E falar em direito à informação também como uma dessas dimensões de direito à cidade pode parecer até contraditório quando a gente não tem, muitas vezes, acesso à água, acesso à habitação, que são elementos sem os quais a gente não vive, a vida não se reproduz sem água, sem habitação. Mas hoje me parece que o controle da informação ele é fundamental e estratégico para que a gente acesse todos esses direitos também, e por isso reivindico ele hoje como um desses direitos à cidade, esse direito a que a gente saiba como nós somos governados por dados, que esses dados sejam abertos, que a gente possa olhar para esses dados e usar eles para pensar qual cidade a gente quer como cidade do futuro. Então, mais uma vez, obrigada, satisfação estar com vocês, e é por aí que eu fico. Obrigado, professora Carolina Israel. E com as despedidas, o professor Juliano Ximenes, da Universidade Federal do Paraná. Meu abraço para a turma do Belém. Obrigado, Robson. É um prazer estar aqui com vocês, né? Queria agradecer muito a Vanessa e a Carolina. Acho que é uma troca muito rica, né? A gente pode também identificar, inclusive, outros pontos de contato, né, do nosso trabalho, cada uma no seu lugar, né? Enfim, eu acho que, independente desses projetos, no nosso caso aqui da região metropolitana de Belém, a ameaça da privatização do saneamento, a ameaça da privatização da gestão privada de equipamentos públicos, né? De intervenções urbanísticas com administração privada, né? Uma ameaça que já ocorre, né? Uma gestão privada de hospitais de especialidades, né? Esses projetos, enfim, e da gestão da infraestrutura urbana, por exemplo, da iluminação pública, nós devemos, como a Vanessa disse e a Carolina também disse, combater esse ideário, né, neoliberal, esse ideário privatista, né, do desmonte desse espírito público nas questões não apenas da política urbana, das políticas de Estado como um todo. Ou seja, a gente recuperar essa ideia da coletivização do território nosso comum de vida, de produção material da existência, de produção simbólica da existência, né? Então, a ideia de que a gente deva retomar isso também como uma plataforma política, né? Acho que o Observatório das Metrópoles ajuda a fazer isso e tenta pautar isso no debate público, no sentido não apenas de questionar processos específicos, né, de privatização e da coisa do espaço público ou de políticas
públicas, mas também no sentido de recuperar algo que não está ultrapassado, não está superado, algo que é ainda mais atual, digamos assim, nos dias de hoje, que é você retomar a perspectiva de sobrevivência da população, retomar a perspectiva de cidadania, né, de acesso ao direito, né, aos direitos, ao direito à cidade, ao direito à vida como um todo. Então, acho que recuperar esse espírito do comum, né, é muito importante, né, importante numa perspectiva de Perfeito. socialização da coisa e dos recursos como um todo. Então, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, professor Juliano Ximenes, professora Vanessa Marques e professora Carolina Israel, que são membros, são pesquisadores, professores e representantes do núcleo do Observatório das Metrópoles em cada uma das suas cidades, na parceria também com o INCT. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão e até a próxima oportunidade.